Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao nosso curso de legislação especial, onde a gente vai tratar hoje da Lei dos Crimes Ambientais. Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos conversar aqui sobre a Lei 9.605 de 1998, é a chamada Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente ou Lei dos Crimes Ambientais. A gente vai dar uma olhadinha nela a partir de agora. Pessoal, eu vou direto para o artigo 225 da Constituição, antes de entrar propriamente na lei, para lembrar a vocês o que é que o artigo 225 diz da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso é o que está previsto no artigo 225, quando ele fala do meio ambiente lá no texto constitucional. Meus amigos, a gente já vai entrar direto na legislação. E a lei diz o seguinte para a gente, ó. Quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei de crimes ambientais, incide nas penas a estes combinada, beleza? Na medida da sua culpabilidade, claro. Bem como o diretor, o administrador, o membro do conselho ou de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou o mandatário de pessoa jurídica, que sabendo da conduta criminosa de outra pessoa, deixa de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Quando você podia agir para evitá-la e você deixa de impedir a prática, essas pessoas também vão responder pelas condutas criminosas da Lei de Crimes Ambientais. Meus amigos, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente. Olha, é a única hipótese de punição penal de pessoa jurídica no direito brasileiro. Se perguntarem a vocês, a pessoa jurídica pode ser autora de crime no direito brasileiro, a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime no direito brasileiro. No direito brasileiro, a pessoa jurídica pode, mas só em crimes ambientais. Responsabilização penal, civil e administrativa de pessoas jurídicas, ó, conforme o disposto na lei. Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, ou no interesse ou benefício da entidade. Então, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada penalmente, criminalmente. É óbvio que você vai me perguntar, Demétrio, a pessoa jurídica vai ser presa? É claro que eu não tenho como prender a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica é uma ficção jurídica, não é? Ela não tem existência concreta como isso aqui. Ela é uma ficção, a criação do direito. Mas as sanções penais da pessoa jurídica, elas têm uma natureza um tanto administrativas. A gente vai enxergar um pouco mais na frente isso aí, tá bom? Pessoal, a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui as das pessoas físicas, autoras, coautoras e partícipes do mesmo fato. Nós tínhamos o sistema da dupla imputação. O Supremo já rechaçou isso, o Supremo já disse que não é necessário, não é obrigatório o sistema da dupla imputação, ou seja, não é necessário sempre que punir uma pessoa física, punir a pessoa jurídica, nem vice-versa, tá? Mas as pessoas físicas e pessoas jurídicas também vão ser punidas por crimes ambientais. E poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente. Nós estamos diante aqui da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica diz que eu posso desconsiderar a pessoa jurídica, para que eu possa ressarcir os danos causados ao meio ambiente. Esqueço a pessoa jurídica e vou buscar os bens da pessoa física. Tá certo assim? Muito bem, pessoal. Tranquilo, vamos andar mais. Aí a gente já começa a falar das figuras típicas da Lei de Crimes Ambientais. Nós vamos encontrar aqui crimes contra a fauna, crimes contra a flora, crimes de poluição. A gente vai passar pelos artigos, pelos tipos penais mais importantes dessa Lei de Crimes Ambientais. Vamos dar uma olhadinha, começando com os crimes contra a fauna. Vamos lá, pessoal. O artigo 29 diz o seguinte pra gente, ó. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar. Olha quantos núcleos do tipo penal. Espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente,
ou em desacordo com a autorização obtida. Então aqui é matar espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória. A pena aqui não é tão grande, né? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa é uma pena que vai para o juizado especial criminal. E nas mesmas penas incorre quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com a licença já obtida. Ou quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural dessas espécimes, tá? Também comete o mesmo crime. Muito bom. Bom, quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou em depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como os produtos e objetos dela oriundos provenientes de criadouros não autorizados e sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Aqui eu tenho o crime de matar espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, e aqui no parágrafo 1º do artigo 29 eu tenho as condutas equiparadas, A1, A2 e A3. Tá bom assim? Pessoal, no caso de guarda doméstica de espécime silvestre, opa, tá aí o papagaio em casa, né? Não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Nós estamos diante aqui de uma hipótese de perdão judicial. Porque apesar de você não dizer, tem um papagaio, mas eu não vou matar o papagaio, mas você, apanhou ou caçou, por exemplo, um animal da fauna silvestre, tá? Muito bem, senhores, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para o parágrafo 3º ainda, São espécimes da fauna silvestre. Opa, a definição de espécimes da fauna silvestre, vamos lá? Todos aqueles pertencentes a espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham, no todo ou em parte, o seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras, tá? Esses são espécimes da fauna silvestre. A pena aumentada da metade se o crime é praticado, tem um aumento de pena aqui, 50% a mais, contra a espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. Aumenta a pena. Em período proibido da caça, pena aumentada. Durante a noite, olha só, é quando a fiscalização da proteção ambiental está diminuída. Com abuso de licença, em unidade de conservação ou com o emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar uma destruição em massa. São situações em que essa caça vai ser aumentada, a pena aumentada em 50%, tá bom? Senhores, a pena é aumentada até o triplo. Putz, olha que aumento agora. 3 vezes mais se o crime decorre do exercício de caça profissional. Então, se o crime decorre do exercício da caça profissional, se você é caçador profissional e mesmo assim comete o crime, aí a gente tem uma pena aplicada no triplo. Essa pena que parecia ser uma pena pequena, vamos para ela? De 6 meses a 1 ano, ela pode ser aplicada pelo triplo. Olha como a pena sobe aí, tá? E as disposições desse artigo não se aplicam aos atos de pesca. A gente está falando só aqui de caça, não estamos falando de pesca, tá bom? Senhores, artigo 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente. Exportação ilegal de pele de anfíbios e répteis, crime ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Meus amigos, introduzir espécime animal no país sem um parecer técnico oficial favorável e sem a licença expedida pela autoridade competente. Isso aí tem detenção de 3 meses a 1 ano, quando você introduz um espécime animal do país sem, obviamente, as autoridades brasileiras darem o parecer para saber se você pode trazer aquele ornitorrinco lá da Austrália para o solo brasileiro. Não é verdade, pessoal? Vamos lá? Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Pessoal, a detenção aqui é de 3 meses a 1 ano, além da multa. Turma, mutilação de animal, cortar o rabo do pitbull,
cortar a orelha do cachorro, né? Tudo isso são práticas proibidas, inclusive pelo Conselho Nacional de Veterinária, Conselho Federal de Veterinária, que já expediu uma instrução normativa, uma orientação, para que os veterinários se abstenham de fazer essas mutilações nos cãezinhos, tá? Pena de detenção de 3 meses a 1 ano além de multa. Na mesma pena, incorre quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos, né? Então, quando existem recursos alternativos e mesmo assim você faz experiências em animais vivos, provocando o sofrimento do animal, isso é criminoso, na mesma pena do artigo 32. Meus amigos, a pena é aumentada de 1/6 até 1/3 se o animal morre, tá bom? A pena é aumentada de 1/6 até 1/3 se o animal morre, beleza? Tranquilo, pessoal. Vamos embora ainda, ó. Provocar pela emissão de efluentes ou o carreamento de materiais o perecimento de espécimes de fauna aquática existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. Você vai lá e provoca o perecimento da espécie. As espécies aquáticas vão morrer em razão da emissão de efluentes ou do carregamento de materiais que você fez para aquele rio, para aquela lagoa, para aquele curso de água. Isso é conduta criminosa também, com a pena de 1 a 3 anos, ó. Pena alta aqui, tá bom? Pena alta. Pessoal, nas mesmas penas daqui de cima, ó, incorre quem? Causar degradação em viveiros, açudes, estações de aquicultura de domínio público. Também quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas sem licença, sem permissão ou autorização da autoridade competente. Olha lá, o cara com um viveiro de ostras sem autorização do órgão competente. Quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais devidamente demarcados em carta náutica. É lógico que nós precisamos preservar os corais. Os corais não são pedras. Os corais são seres vivos que precisam ser preservados da fauna marinha, tá bom? Meus amigos, pescar em período no qual a pesca seja proibida em lugares interditados por órgão competente. É o chamado defeso, do período de defeso, onde a pesca fica estritamente proibida. A detenção aqui é de 1 ano a 3 anos e nas mesmas penas incorre quem? Pesca espécies que devam ser preservadas ou espécies com tamanhos inferiores ao permitido. Vocês sabem que a guarda ambiental vai medindo o tamanho da lagosta, por exemplo, que o indivíduo pescou, porque quando a lagosta é muito pequena, ela é proibida a venda dela para que possa desenvolver-se e tudo mais, né? E é crime quando se compra ou se pesca em quantidades superiores à permitida ou em tamanhos inferiores ao permitido, ou utilizando aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos, tá bom? Galera, transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécies provenientes da coleta, apanha e pesca proibida. Tanto é punido quem pesca erroneamente, de forma proibida, como também quem só transporta o produto da pesca. Quem comercializa, quem compra esse produto proibido da pesca e comercializa. Quem industrializa isso. A lei ambiental vai abrindo os seus tentáculos para poder, nessa conduta aqui, alcançar todo mundo naquela cadeia, tá? Todo mundo naquela cadeia de desencadeamento de fatos. Muito bem. Pescar utilizando explosivo ou substância que em contato com a água produz um efeito semelhante. Ou então, pescar utilizando substância tóxica ou outro meio proibido pela autoridade competente. Isso vai fazer com que o indivíduo tenha uma pena de 1 a 5 anos. Agora a coisa ficou séria. Pena de 1 a 5 anos quando eu uso explosivo,
quando eu uso alguma coisa tóxica na pesca. Pessoal, não é crime, olha o artigo 37 que é importantíssimo para a tua prova. Não é crime o abate de animal quando realizado. Como é que eu posso abater o animal e não ser responsabilizado criminalmente? Vamos lá. Em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Quando está em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou da sua família, é óbvio que esse indivíduo vai poder abater o animal. Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Tranquilo? E abater o animal para proteger lavouras, pomares e rebanhos. Ei, é aquela raposa que está querendo comer as galinhas e você vai lá e mata. Agora olha o finalzinho. Desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Vai abater o animal, avisa a autoridade que tem um animal rondando o seu galinheiro e que você vai abater o animal. E por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente, o animal nocivo pode ser morto. Se não for essas hipóteses, o abate de animal está vedado, tá bom? Pessoal, crimes contra a flora. Vamos dar uma olhadinha nos chamados crimes contra a flora agora. Destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Destruição de floresta, está aqui, ó, nosso crime aqui. Se o crime for culposo, a pena reduz à metade. Opa, a pena aqui é de 1 a 3 anos e admite a modalidade culposa. Até agora, o primeiro crime que a gente viu que admite a modalidade culposa. Nós não vimos aqui no nosso curso crimes contra a fauna com a modalidade culposa. Vimos agora o crime contra a flora na modalidade culposa, que é a destruição ou danificação de florestas. Pessoal, destruir ou danificar a vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma da Mata Atlântica ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Pena também de 1 a 3 anos quando eu destruo ou danifico Mata Atlântica, tá? O artigo 38A é específico para o bioma Mata Atlântica. Beleza? Pessoal, cortar árvores em floresta considerado de preservação permanente sem permissão. A pena aqui é de 1 a 3 anos de detenção. E entende-se por unidade de conservação de proteção integral as estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios de vida silvestre, tá? Isso são o que nós chamamos de unidade de conservação de proteção integral. Bom, ainda assim eu tenho outra definição para dar para vocês. Entende-se por unidade de conservação de uso sustentável, aqui em cima, unidade de conservação de proteção integral. Aqui embaixo, unidade de conservação de uso sustentável. Aqui são as áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. Beleza? Então, 2 conceitozinhos para a gente não se perder aqui, ó. Unidade de conservação de proteção integral e unidade de conservação de uso sustentável. Tranquilo? Simbora, pessoal. Provocar incêndio em mata ou floresta. Crime de provocar incêndio. Reclusão de 2 a 4. Olha como a coisa está ficando séria. E se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. Eu encontro mais um crime contra a fauna, também com modalidade culposa. Mais um crime contra a fauna, também com a modalidade culposa. Meus amigos, olha o artigo 42 como é fantástico. Você tem que saber que isso é crime ambiental. Fabricar, vender, transportar, simplesmente transportar, viu? Ou soltar balões que possam provocar incêndio nas florestas e demais formas de vegetação em área urbana ou em qualquer tipo de assentamento humano. O crime contra a fauna aqui é o crime de soltar balões que possam causar incêndio.
Então, aquela história dos baloeiros que adoram soltar os balões, principalmente na época de São João, na época do meio do ano, festas juninas, o que é um absurdo, além de absurdo, é criminoso. Tem detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, tá bom? Muito bem, pessoal, extrair de florestas de domínio público ou considerado de preservação permanente pedra, areia, cal ou qualquer outra espécie de minério, sem autorização, claro. A detenção é de 6 meses a 1 ano, lembrando que quando a pena máxima não ultrapassa 2 anos, quando a pena máxima é até 2 anos, o crime vai ser julgado no juizado especial criminal, o que as pessoas chamavam antigamente de juizado de pequenas causas, só que o criminal. Tá bom assim? Pessoal, artigo 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do poder público, para fins industriais, energéticos ou qualquer outra exploração econômica ou não, em desacordo com determinações legais. Madeira de lei não pode ser transformado em carvão, tá? A madeira de lei tem outra destinação que não transformar ela em carvão. Pena de 1 a 2 anos e multa. Tá bom assim, pessoal? Tranquilo? Vamos continuando aqui. Crimes contra a fauna. Receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal sem exigir a exibição da licença do vendedor. Adquirir madeira para sua pizzaria, por exemplo, sem ver a origem da licença é conduta criminosa com detenção de 6 meses a 1 ano. Assim como impedir ou dificultar a regeneração natural de floresta e demais formas de vegetação. Isso também vai ser conduta criminosa com a mesma pena de 6 meses a 1 ano. Também é destruir, danificar, lesar ou maltratar, de qualquer modo, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Destruir as plantas dos canteiros que enfeitam, embelezam as cidades, destruir aquele jardim que fica no muro da casa de uma amiga minha. Essas condutas são condutas criminosas que levam à detenção de 3 meses a 1 ano. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola? Muito bem, pessoal. A gente vai encerrar a nossa aulinha por aqui hoje, porque a gente acabou de falar já dos crimes contra a fauna e os crimes contra a flora. Nós vamos entrar nos crimes de poluição, mas só no nosso próximo encontro, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.